Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje é dia 18 de Adar do ano 5783, 11 de março do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, mais a sua leitura diária. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então, nós temos hoje a conclusão da Parashá da semana. Então, essa semana, nós estaremos concluindo 139 versículos estudados aqui da nossa Parashá da semana, Kitzá, que significa quando elevar, quando contar ou quando elevar as cabeças das 12 tribos de Israel, ou seja, a contagem do povo judeu a partir dos 20 anos de idade. Dentro disto, foi aquela questão do meio shekel que nós vimos no começo da semana, que foi exatamente cada um levando meio shekel. O rico não poderia dar mais e o pobre não poderia dar menos, né? Então, nesse sentido, a mensagem, todos nós somos metade. Sem o próximo, nós somos metade. Quando nós nos unimos, somamos, nós nos tornamos um. Então, isso significa que nós precisamos estar realmente focados em fazermos partes de um todo e não sermos individualistas, ok? Então, nós vamos concluir hoje 139 versículos estudados desta Parashá da semana, que está sendo do capítulo 30, verso 11, até o capítulo 34 e o verso 25. 35, melhor dizendo. E nesse ciclo, 5.783, são 21 porções que nós já estudamos até aqui. Então hoje nós vamos concluir com 2.526 versículos estudados até este momento, ok? Então hoje nós estamos no sagrado dia do Shabat e o momento da Havdalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, acontecerá exatamente às 19 horas, Então é a nossa Havdalah, o momento da separação. Hoje nós estamos aqui no capítulo 34, de Shemot, Êxodo, e nós vamos do capítulo 34, verso 27, até o verso 35, para a nossa 7ª leitura e mais Mafitir, a leitura final da Parashá da semana. Então a grande mensagem de hoje é: o rosto de Moshe brilhava, E nós vamos ver dentro do aspecto, os fatos, as realidades desse acontecimento, e ao mesmo tempo também vamos ver qual é a lição que tem para nós. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele vai trazer a palavra final, falando a respeito disto, e trazendo para nós também a mensagem, O nosso rosto brilha ou não brilha? Como será que é, Então vamos ver. Então a passagem, capítulo 34, versos 27 a 35, nós temos aí, Moshe desce do Monte Sinai com as segundas tábuas, E Deus disse a Moshe: escreve estas palavras para você, pois é de acordo com essas palavras que eu fiz uma aliança com você e Israel. E permaneceu ali com Deus, 40 dias e 40 noites. Ele não comeu pão nem bebeu água. Ele escreveu, o Eterno, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, a Haseret Hadibrot, que são os 10 ditos, as 10 palavras, popularmente conhecidos, os 10 mandamentos. Em Yom Kippur, Moshe desceu do Monte Sinai. Daqui a pouco nós vamos ver esse detalhe da descida de Moshe em Yom Kippur, o dia do perdão. Com as 2 tábuas do testemunho, e estavam nas suas mãos, quando ele desceu da montanha. Arão e todos os israelitas viram que a pele do rosto de Moshe estava radiante, como uma luz brilhante, e eles temeram aproximar-se dele. Moshe os convocou, e Arão e todos os líderes da comunidade retornaram a ele. E Moshe lhes falava palavras de Deus,
Depois disso, todos os israelitas se aproximariam e Moshe lhes instruiria tudo o que Deus lhe dissera no Monte Sinai. Quando Moshe terminava de lhes falar, ele colocava uma cobertura sobre sua face. Sempre então iria e falaria aos israelitas o que lhe tinha sido ordenado. Então os israelitas veriam a face de Moshe, que a pele da face de Moshe tornara-se radiante. Moshe então recolocaria a cobertura sobre seu rosto até falar de novo com Deus, ok? Então, nós temos aqui alguns comentários dos nossos mestres, dos nossos sábios, que nós queremos aqui, sem sombra de dúvidas, compartilhar com os amados, para melhor compreensão do texto, para melhor compreensão da mensagem sobre o rosto de Moshe brilhava. Realmente algo sobrenatural. Quando Deus ordenou para que Moshe ele realmente esculpisse as duas novas tábuas, né? Moshe usou aquela safira para esculpir as novas tábuas. Deus presenteou Moshe com o material restante do que sobrou, né? Tornando dessa forma Moshe muitíssimo rico, milionário, né? Moshe, nesse fato aqui, ele tornou-se milionário. O que aconteceu para chegar neste ponto dentro do aspecto monetário, vamos assim dizer, antes de falarmos do espiritual? Então vejam bem, quando houve a saída do Egito, o êxodo do Egito, a própria profecia que Deus já tinha feito com Abraão, lembra do pacto das metades, né? Tem algo fantástico de forma mais profunda e elevada sobre o pacto das metades, que traremos numa nova oportunidade. Porém, no pacto das metades, Deus mostrou realmente a realidade daquilo que aconteceria com os descendentes de Abraão, ou seja, que eles iriam ficar numa terra estranha, e nessa terra estranha eles automaticamente tornariam-se escravos, mas sairiam dessa terra estranha muito ricos. Então, quando chegou o momento do êxodo, Moshe falou para o povo: vá ao seu vizinho de porta em porta e peça para os egípcios darem aquilo que for de melhor que ele tenha nas suas casas. Moedas de prata, de ouro, pedras preciosas, as melhores roupas, etc, etc, etc. E o povo dessa forma ficou muito rico, afinal de contas, eles foram indenizados por 210 anos de escravidão. Um trabalho escravo, né? Um trabalho sem remuneração. Então agora veio o momento da recompensa. Então o povo saiu riquíssimo de lá. Porém, Moshe não foi atrás de nada neste sentido. Moshe foi atrás de uma mitzvah, ele foi atrás de um mandamento, ele foi atrás de uma promessa. Qual? Pegar os restos mortais de Iosef para levar para a terra prometida, porque este foi o último pedido de Iosef, ok? Então Iosef, ele foi procurar onde estava o esquife de Iosef. Aliás, Moshe foi procurar onde estava o esquife de Iosef. Então ele foi informado por Serar, né, a filha de Asher, neta de Yaakov, que ainda estava vivo neste período, que ainda estava vivo nesta oportunidade. E por causa do quê? Por causa da bênção do seu avô Yaakov, que deu a ela, quando ela começou a tocar a sua harpa, antes que o seu pai e os seus tios chegassem para falar a Yaakov que Iosef estava vivo. Então ela começou a cantar com a sua voz melodiosa e bem harmônica com o som da harpa, e ela cantava para o vovô Yaakov, né? Iosef, o meu tio está vivo no Egito, e ele é o vice-rei do Egito. Então ela ficou cantando isso repetidas vezes, até que isso entrou profundamente no coração, na mente, na alma de Yaakov. E ele começou a sorrir, a sua alma começou a se alegrar,
o seu ser começou a tornar-se novamente renascendo das cinzas. Então ele, com alegria, ele abençoou a sua neta, Serar, dizendo a ela, essa canção muito me alegrou, que Deus possa te dar vida longa, né? Então, de toda daquela geração que saiu da terra prometida e foi para o Egito, somente ela ainda estava viva. E foi ela que falou com Moshe e mostrou a Moshe onde estava o esquife de Iosef. E ela mostrou o ponto no rio Nilo, onde foi jogado o esquife de Iosef, porque na visão do faraó, Iosef estando debaixo do Nilo, o Nilo jamais voltaria a secar e jamais voltaria a seca no Egito, sempre haveria a prosperidade no Egito, né? Então, nesse sentido, Moshe foi diante do rio, e ali naquele ponto, então ele escreveu o nome sagrado de Hashem, Havaiá, né? E a essência do nome de Hashem, e ele então escreveu num pergaminho, e ele lançou sobre as águas do Nilo. E ao lançar sobre as águas do Nilo, então o esquife, segundo a Mishnah, o esquife de Iosef flutuou e veio carregada pelos anjos até a beira do rio, e dessa mesma forma os próprios anjos elevaram o esquife de Iosef para a saída do Egito, para junto com o povo judeu sair do Egito. E quando isso se concluiu, então Moshe deu a ordem, vamos para casa. E o povo pôs a se colocar em marcha, né? Então, devido a este compromisso de Moshe, então nesse momento de esculpir as 2 segundas tábuas, então Deus abençoou para que debaixo da tenda de Moshe houvesse ali uma ótima mina de safira, né? E dessa forma Moshe ficou milionário, né? Mas para Moshe isso não tinha importância. Por quê? Porque ele sabe que o dinheiro ele acompanha a pessoa, a riqueza, enquanto ela vive. E depois que ela parte desta configuração, não acompanha mais. E outros detalhes, né? Tem gente que perde tudo, mesmo antes de morrer, né? Por causa da ambição, egoísmo e por aí afora vai. Então Moshe ele não tinha o seu coração na riqueza, muito pelo contrário. A sua riqueza que ele tinha, ele empregava para divulgar cada vez mais o quê? A divulgação da Torá, a alimentar, sustentar aqueles que estavam na responsabilidade de fazerem as compilações, né? Os copistas, né? E bem como também de poder ajudar aqueles menos favorecidos, que naquela oportunidade, né, do próprio povo judeu não tinha ninguém, porque saíram todos riquíssimos, mas havia aquela mistura de povos que saiu do Egito. Essa mistura de povos que saiu do Egito, eles saíram com o pouco que tinha. Então, obviamente, esses milhares de pessoas que saíram com eles, de outras nacionalidades, que eram escravos no Egito também, né, eram devidamente sustentados e alimentados por Moshe e o próprio povo, ok? Então, nesse momento, Deus ordena, então, depois dele esculpir as 2 tábuas, a subir no monte, né, onde ele escreveria novamente o que estava escrito nas primeiras tábuas, né? Então, Moshe sobe ao monte e dessa forma Deus diz para ele, agora você vai subir sozinho e ninguém vai chegar ao pé do monte ou embaixo do monte. Todos terão que estar muito longe do monte, né? Por quê? Porque na primeira entrega das primeiras tábuas, né, houve muito, vamos dizer assim, houve muita propagação ou propaganda, né? Houve relâmpagos, raios, trovões, né? O abalar da terra, né? Tudo no universo parou, por um instante parou. Não se ouvia um único barulho em todo o universo e em todo o planeta. Por quê? Porque Deus estava dizendo,
Haseret Hadbrot, os 10 ditos de Hashem. Tudo parou. As águas pararam, não se moviam. Cachoeiras pararam, não havia o derramar das águas nas cachoeiras. Tudo parou, como se tivessem paralisados, literalmente falando, ok? Porque a voz do Criador, a voz do único soberano, a voz do único Deus, a voz do único Redentor, a voz do único Salvador, estava ecoando os 10 ditos, Haseret Hadbrot. Então, na primeira vez, tudo no universo contemplou a manifestação de Deus na outorga da Torá, das primeiras tábuas, chamado de 10 mandamentos. Agora não. Agora Deus diz, você vai subir sozinho e todos vão ficar longe do monte, aguardando o seu retorno. E então tudo no universo e na natureza continuou fluindo naturalmente. Porque agora, nesse momento, Deus não estaria revelando aos 10 ditos como da primeira vez, agora mais reservada, Moshe e Deus. Então agora não tinha, né, nenhum retumbar dos tambores anunciando a outorga da Torá. De forma paralela, os nossos mestres trazem aqui, nessa questão que aconteceu da primeira e segunda vez, traz para nós o ensinamento sobre não se expor de forma desnecessária. Você não pode aventar-se a ser uma pessoa que anuncia para os 4 cantos o que você tem dentro do campo material e financeiro. Você não pode se expor. Você precisa ser reservado. Então o que você tem é algo que você e a sua família devem compartilhar. Ou às vezes um amigo mais chegado ou amigos mais chegados. Se expor é você se expor ao olho gordo, ao olho da inveja, ao olho dos ciúmes, ao olhar de alguém que odeia o que você é e o que você tem. Então a grande lição que fica nessa segunda outorga da Torá, por assim dizer, mas é dentro do mesmo histórico, dentro do mesmo escopo, não foge Shavuot, a outorga da Torá, ok? Então a grande lição que fica aqui, nessa segunda vez em que as coisas são mais reservadas, a lição que fica é que nós não podemos nos expor. Nós precisamos tomar cuidado. O que Deus te dá, o que você tem no campo material e financeiro, seja reservado. Não anuncie nos 4 cantos, para evitar o olhar da inveja, do ódio, da cobiça, o famoso olho gordo. E contra o olho gordo, tem o Salmo 34, que é contra o olho gordo, tá bom? Então, mesmo assim, de vez em quando é bom você recitar, né, para Hashem te proteger de todo olho gordo, com essas características, essas ramificações terríveis, né? Inveja, ódio, o desejo que você perca tudo, que você perca a saúde, perca seus bens, perca seu dinheiro, perca tudo. Então, contra esses olhos gordos, além de sermos mais modestos, né, nós precisamos também confiar em Deus, a sua providência. Então, rogar a Deus, fazer preces a Deus e recitar Salmo 34 contra o famoso olho gordo, tá bom? Então, é isso daí. E então, dentro desse sentido, né, amados, então aí vem realmente aquele momento em que Moshe fica 40 dias e 40 noites no monte. E quando ele fica 40 dias e 40 noites no monte, nós observamos aqui que o verso 28 do capítulo 34 de Shemot, Êxodo, diz que ele permaneceu ali 40 dias e 40 noites e ele não comeu pão nem bebeu água, né? Os nossos mestres falam que uma pessoa
ela não pode ficar 7 dias sem comer e sem beber nada. Isso pode lhe trazer sérios problemas de saúde. Imagine então 40 dias sem beber e sem comer nada. Ok? Então, quando aparecem esses profetas da fome, que vem dizer para você, ó, fiquei 40 dias e 40 noites de jejum, né? E Deus falou comigo. Pode correr dessa pessoa, porque é um falso profeta. Pode ter certeza, é um falso profeta. Ok? É um enganador. É o profeta da fome. Ele vem justamente para te roubar o que você tem. Para encher os bolsos dele, comprar fazenda, ficar rico e milionário. E você cada vez mais pobre. Pode fugir. Não tenha dúvidas. Ah, mas ele fala da palavra de Deus. É palavra falsa. É meias verdades e meias mentiras. E Deus não está onde tem meias mentiras. Pode cair fora. E fica tranquilo. Pede socorro a Deus, você vai ver como Deus te socorre. Mas não caia nas ciladas dos profetas da fome. As profetisas da fome, né? Você pode ver aí nos últimos tempos o que mais você se vê na internet. Porque Deus falou comigo em sonho, porque Deus me revelou não sei o quê, porque Deus falou que nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo porcaria. Tudo porcaria. Não tenha medo não de falar e não tenha medo de não crer. Porque, amados, o que está acontecendo está profetizado na Torá, no Tanar. Os ditos, os escritos, né, do chamado novo livro que se tem por aí afora vai, que é o norte, entre aspas, das religiões por aí afora toda, são grandes compilações daquilo que está na Torá, no Tanar, com deturpações, com glosas, né, com ausências e acréscimos, ou seja, é um bolo formigueiro cheio de arestas, né? Um pouquinho de verdade aqui, um montão de mentira ali, para enganar as pessoas. Então não tenha medo não. Vá em cima daquilo que está na Torá e no Tanar, que para o mundo secular é chamado de Antigo Testamento. Você não estará no caminho errado, você estará no caminho certo, ok? Então por isso, Moshe ficou lá 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, né? Então os nossos mestres falam que uma pessoa ficar 7 dias sem comer e sem beber, ela já está correndo um risco sério para a sua saúde. Então imagine os profetas da fome, o que eles devem fazer, né? Aí depois você vai dar uma pesquisada, né? Aí você descobre que o famoso jejum dele foi jejum à base de suco, né? Vitamina, água de coco e por aí afora vai. Eita jejum maravilhoso esse, hein? Quem não quer um jejum desse, né? Vem tudo prontinho, de bandeja para ele, né? O suquinho, a vitamina, a aguinha de coco, né? Mas eu não estou comendo nada. Foram 40 dias e 40 noites de jejum. E por isso Deus revelou para mim o que eu vou falar para vocês. E vem um monte de caca. Não aproveita nada. Mas o objetivo dele é de enganar as pessoas e encher o bolso dele de dinheiro. Mas o povo tem culpa, viu? O povo tem culpa. Porque o povo gosta de ser enganado. Uma boa parcela do povo gosta de ser enganado. É a mesma coisa aí, ó, do que aconteceu nesses últimos 4, 5 anos. O que a Anvisa relatou agora? Qual foi o aval da Anvisa? O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que está acontecendo no Canadá, no Japão, na Austrália, na Europa? Sobre esses últimos acontecimentos dos últimos dias. Dos últimos 4, 5 anos. Só um exemplo. O famoso enfeite da cara, veio aí a notícia agora, não serviu para nada e não serve para nada. Mas você anda para cá e para lá e você vê pessoas usando
o enfeite na cara, sozinho dentro do carro ainda continuam, fazendo exercícios ao ar livre, continuam usando o enfeite da cara, se habituaram, acostumaram, estão bem adestrados e não abrem nem os olhos, nem a mente para o conhecimento, para a verdade. Continuam sendo isso daí, massa de manobra. Entendeu? É isso que Deus não gosta, é isso que Deus não faz, é isso que Deus não quer. Por isso ele sempre joga para você realmente estar aí pesquisando, questionando para conhecer a verdade. E Moshe, ele ficou lá 40 dias e 40 noites. E quando ele desceu do monte, com as segundas tábuas, ele desceu exatamente, ele subiu ao monte no dia 1º de Elul, dentro do calendário judaico. E quando ele desceu com as novas tábuas, ele desceu no dia 10 de Tishrei, que é o Yom Kippur, o dia do perdão. Nesse dia, o povo recebeu as novas tábuas, uma demonstração clara de que Deus tinha perdoado o povo pelo pecado do bezerro de ouro. Então ele foi no dia 1º de Elul e ele desceu, depois de 40 dias, no dia 10 de Tishrei, o dia do perdão, Yom Kippur, ok? E o rosto de Moshe brilhava, e ele não sabia que o seu rosto brilhava. Ele viu que Arão, os anciãos e o povo olhava para ele e se afastava dele. Ele ia se aproximando do povo e o povo se afastando. Ele, mas caramba, o que está acontecendo com esse povo? Ele não sabia que o rosto dele brilhava. Entendeu? E nós vamos saber já já por que ele brilhava. E qual é o papel seu nessa história aí? O seu rosto pode brilhar ou não? Ou só de Moshe brilhava? Vamos ver daqui a pouco o que o Rebbe nos diz. Então, Moshe, mesmo assim, né, ele dava um passo para frente, o povo dava 10 para trás. Porque o povo estava com medo. E os nossos sábios falam que antes do pecado do bezerro de ouro, os sinais que o povo viu no monte, as maravilhas das primeiras tábuas, né? Então, o povo contemplou as maravilhas de Hashem, do Eterno, e eles não ficaram com medo, muito pelo contrário, eles ficaram muito rejubilantes. Mas agora não. Agora eles olhavam para Moshe, o seu rosto brilhava e eles tinham medo. Moshe dava um passo para frente, eles davam 10 para trás. Moshe dava mais um passo, eles mais 10 para trás. Por que agora eles tinham medo? Porque eles estavam com o peso ainda do pecado do bezerro de ouro. Então Moshe parou e disse ao povo, ó, Deus os perdoou pelo pecado do bezerro de ouro e lhes deu novas tábuas. Eis aqui as novas tábuas, sinal de que Deus perdoou. Aí o povo já... Então eles já viram que o brilho do rosto de Moshe não era para juízo e morte deles, mas o brilho do rosto de Moshe era sinal de bênção, de vida, de perdão. E a prova? As 2 tábuas. Eis aqui as tábuas. E então, Moshe continuou falando com o povo realmente viu que eles podiam se aproximar de Moshe. Primeiro vieram Arão e os anciãos, conversando próximo de Moshe, e eles ainda estavam vivos, e o povo falou, opa, então nós também podemos nos aproximar. Essa é a boa curiosidade que leva a pessoa à vida, e é exatamente isso que Deus quer que nós façamos. Uma boa curiosidade que nos leva próximos dele, do Eterno, e não que nos afastemos dele, né? Então, por isso, os anciãos perguntaram para Moshe por que o rosto dele brilhava. Aí que Moshe ficou sabendo que o rosto dele brilhava, porque para ele estava tudo normal. Para ele era normal da forma que ele estava. Ele não tinha percebido que ele tinha, vamos assim dizer, que ele estava desfrutando desta grande bênção, que o seu rosto brilhava, né? Então, foi aí que ele ficou sabendo, sem sombra de dúvidas, desta realidade. Então, a pergunta que os mestres trazem é, por que Deus fez o rosto de Moshe resplandecer?
Deus pode fazer o seu rosto resplandecer? Respondendo à questão do rosto de Moshe resplandecer, os nossos sábios dizem: Deus queria mostrar ao povo o quanto que Moshe era especial. Era a terceira vez que ele ficava no monte, 40 dias e 40 noites. 40 dias, 3 vezes das 120, que corresponde exatamente à data de vida de Moshe. Então Deus estava querendo mostrar para o povo o quanto que ele era especial. E ao mesmo tempo ele queria mostrar para o povo como que eles falharam terrivelmente de não terem permanecido fiéis ao seu líder. Porque quando eles foram para o pecado do bezerro de ouro, ali entre os grupos que se dividiram na questão do pecado do bezerro de ouro, tinha um grupo que estava preocupado em procurar um substituto para Moshe, porque a notícia era: Moshe morreu. Então eles estavam preocupados em procurar um novo líder que viesse substituir Moshe. Outros estavam procurados realmente em fazer um ídolo e adorar aquele ídolo. E outro grupo estava assim: já que Moshe não está aqui, Deus falava com Moshe, vamos fazer um ídolo para que Deus fale conosco através desse ídolo, através de Arão, que era o Kohen Gadol. Aliás, ele não estava ainda investido de Kohen Gadol, mas era o representante junto com Moshe do povo, corrigindo essa parte aí, ok? Então Deus vai falar conosco através do ídolo, através de Arão. Então eles não estavam, esse outro grupo também não estava literalmente falando no pecado da adoração de um novo Deus, de um ídolo. Mas, entre aspas, eles estavam ali colocando um substituto para Deus, que é pecado do mesmo jeito, não restam dúvidas. Mas para você ter um norte sobre a questão da divisão dos grupos que estavam ali. Tendo em vista que somente 3.000, em torno de 3.000 de judeus que entraram nessa furada aí do caramba, né? Certo? E a maioria não. Eram mais de 3 milhões de judeus que saíram do Egito. Mais ainda milhares da mistura de povos que saíram de lá. Então uma boa parte da mistura de povos e cerca de 3.000 judeus é que se entregaram literalmente à adoração do bezerro de ouro. Qual foi o pecado então do povo? Por que todo o povo caiu no pecado do bezerro de ouro? Porque esses fora os 3.000, esses outros, eles simplesmente ficaram omissos. Eles ficaram em cima do muro. Ficaram dentro da sua bolha. Eu não tenho nada a ver com isso. É eles que estão fazendo o pecado, é eles que estão fazendo o ídolo. É eles que estão fazendo o bezerro de ouro. Eles calaram. Ficaram em silêncio. Esta foi a falha do povo. E por isso, todos no mesmo pacote do bezerro de ouro. Entendeu? Até Moshe, que não estava presente, entrou no pacote. Por quê? Porque ele se colocou junto com o povo. E então, a outra ponta aqui, em que Deus queria mostrar ao povo o porquê que o seu rosto brilhava, exatamente o erro, a falha terrível deles não terem permanecido fiéis ao seu líder. Isso também traz para nós uma lição muito contundente. O movimento Bnei Noach Brasil tem como liderança o nosso rabino, Rabade ortodoxo, o nosso Rav Yaakov Geranstad. Nós devemos a ele fidelidade na sua liderança. Então, se você vira um Bnei Noach macaco, que fica pulando de galho em galho, atrás de rabino A, B, C, rabino de cima para baixo, de baixo para cima, de lá para cá, de colar, entendeu a linguagem, né? Certo? Então, se você fica aí correndo atrás de tudo quanto é rabino, e você não permanece fiel ao seu líder exato, então você está cometendo uma falha terrível. Uma falha terrível. Porque Moshe, já fizemos
essa simplicidade de questão de liderança, ok? Então, Moshe, o Rebbe Menachem Mendel e os emissários, os seus rabinos que foram para o mundo para levar aos não-judeus o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para nós, o nosso rabino, Yaakov Gerenstad, é o emissário do nosso Rebbe. Então, ao nosso rabino Yaakov Gerenstad, nós devemos a ele gratidão, e nessa gratidão nós temos que manter a nossa fidelidade com a nossa liderança. Nós não podemos cometer um erro, uma falha drástica de não mantermos a nossa fidelidade com a nossa liderança. Então é bom você analisar isso daí. Se você está dando aí um de Benenoa macaquinho, pulando de galho em galho, entendeu? Corrija isso, urgente, urgente. E obviamente, o nosso Rabi Yaakov Gerenstad, ele enviou os seus emissários, né, em todos os estados da nossa federação e também em alguns grupos fora do Brasil. Então, por isso, amados, é muito bom mantermos conexão com liderança, que está dentro do escopo. Isso é importante, ok? E, ao mesmo tempo, também, Deus quis mostrar para o povo quão nobre era Moshe para resplandecer o seu rosto. A liderança, ela precisa ser nobre. Ela precisa ser simples, mas ela precisa ser nobre. Não precisa de sofisticação para ser a liderança, não. Moshe não tinha nada, ele se dispôs de tudo para seguir essa liderança que Deus lhe confiou. E Deus não exigiu de Moshe riqueza nenhuma, a não ser a simplicidade da fé e obediência. É um exemplo para nós, entendeu? Então, por isso, Moshe viu-se forçado a cobrir sua face fulgurante com um véu, somente descobrindo ao falar diante de Deus, com Deus, e quando ele ensinava a palavra, ele ficava com o seu rosto descoberto. Ele não usava fantasia nenhuma, não, ok? Essa fantasia é mais aqui do tempo moderno. Ele cobria o seu rosto com um véu, né? Por causa do que o momento que não estava conversando com Deus ou ensinando a palavra divina, ele cobria o seu rosto. Certo? Isso daí nos mostra uma outra lição. Que há momentos em que nós precisamos estar na presença divina, momentos que nós precisamos estar na presença de outras pessoas, trazendo a verdade da palavra, e outros momentos que nós temos que nos recolher para nós mesmos. É você fazer uma autoanálise de você mesmo para continuar a sua jornada monoteísta. Então, de acordo com essa questão, baseado num dos discursos né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz o seguinte: como é possível Moshe ficar no monte 40 dias e 40 noites, como diz o texto aqui do capítulo 34, sem comer pão e sem beber água? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim: nós temos aqui 3 explicações. E essas 3 explicações estão dentro das 3 fases em que Moshe foi ao monte. Primeira, Moshe, a primeira vez que ele subiu ao monte, então o que aconteceu? Ele encontrava-se no céu, essa é a questão. Subir ao monte, especificamente com a Shekhinah, a presença divina, Moshe estava no céu. E os nossos sábios falam que quando ele subia ao monte, aquela nuvem espessa, ela envolvia Moshe e não se via nada, ninguém enxergava nada. E nessa nuvem espessa era onde Moshe era de fato transportado ao céu, como onde os anjos estão na presença divina, ok? Então, na primeira vez, seguiu o comportamento natural de um ser humano normal, ou seja, o seu corpo necessitava de alimentos líquidos e precisava com que houvesse realmente
o restabelecimento desta ordem natural devido ao corpo físico de Moshe. Então Hashem, ele produzia um milagre diário para que ele pudesse, de fato, receber esses nutrientes, proteínas e companhia limitada para as suas necessidades físicas e fisiológicas daquilo que o ser humano precisa, ok? Então, dessa forma, diariamente e de forma constante, durante os 40 dias, Deus operava milagres diariamente para que a condição humana de Moshe não sofresse nenhuma debilidade, ok? Então, dessa forma, ele pôde vencer a natureza e permanecer com vida totalmente ativo, sem necessidade de comer ou beber, porque os milagres diários fazia esta parte física para o corpo físico e as suas necessidades. A segunda oportunidade que Moshe subiu, então nós temos aqui a primeira oportunidade como ser humano normal, natural. Segunda oportunidade que ele subiu ao monte. Não houve aqui nenhum milagre, diz os nossos mestres. A situação ela foi excepcional, portanto, ela foi de ordem sobrenatural. Então a primeira foi de ordem natural e a segunda de ordem sobrenatural, ok? Pois estava dentro das leis da natureza. Quando Moshe subiu ao Monte Sinai pela segunda vez, ele sentiu uma imensa alegria e simultaneamente a sua mente estava tão conectada com Deus, com a sua palavra, na sua, vamos dizer, na sua pessoalidade com Deus, né? Que ele agiu, né? Ele recebeu em si de forma extraordinária pela dedicação que ele estava prestando diante de Hashem, onde realmente o seu júbilo mental, o seu prazer, a sua alegria foi recebida como, diante de Deus, vendo isso, recebeu como um prêmio, né, em que a sua mente e as suas forças espirituais, ao ponto, ele recebeu de Hashem esse poder, ao ponto de vencer e anular todas as suas necessidades físicas. Então essa segunda vez ela foi de ordem sobrenatural. Ele não precisou nem de pão e nem de água para as suas necessidades físicas. O seu corpo estava faminto e cansado, porém Moshe não sentiu de forma nenhuma as exigências naturais do seu corpo físico, por causa desta segunda vez de ser de forma sobrenatural. O seu regozijo na presença divina, o seu regozijo diante da palavra divina, trouxe um júbilo tão grande que ele superou a sua própria natureza. A primeira, natural, a segunda, sobrenatural. E a terceira, que é esta que nós lemos aqui, acabamos de ler. Ou seja, ao subir no Monte Sinai, a natureza humana de Moshe transformou-se na natureza dos anjos. Tanto é que quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava, os judeus comentaram: Moshe virou um anjo. E ficaram com medo de chegar perto dele, ok? Então a natureza humana de Moshe, ela transformou-se na natureza dos anjos. Assim como eles não necessitam de comer ou beber qualquer coisa, assim Moshe não sentiu. Por isso que o texto afirma aqui: ele não comeu pão e nem bebeu água, permaneceu diante de Deus 40 dias e 40 noites. Então, sua extraordinária dedicação mental e prazer pelo que ele recebia e percebia, preencheram tanto a sua mente e as suas forças espirituais ao ponto de que venceram e anularam todas as necessidades físicas. Seu corpo estava totalmente ausente desses desejos e desses prazeres naturais e seculares da ordem humana.
o seu corpo elevou-se ao nível dos anjos celestiais. De acordo com essa interpretação, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, num dos seus discursos, portanto, Moshe não sentia nem fome, nem sede e nem cansaço. No nível espiritual em que ele se encontrava, não existe semelhantes sensações. No nível que Moshe estava, não havia estas sensações naturais e seculares do corpo humano. Portanto, dessa forma, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, podemos explicar então que cada um desses conceitos pode se aplicar a cada uma das 3 oportunidades ou fases das 40 dias e 40 noites que Moshe esteve no Monte Sinai. Pela primeira vez, para receber a tábua da lei. Objeto de um milagre constante que impedia que necessitasse de alimentos materiais para subsistir. Segunda, as tábuas eram de origem divina e também, aliás, ainda na primeira tábua, tá? As tábuas eram de origem divina e também eram a escrita de Deus. E essa maneira milagrosa se estendeu também a Moshe, na primeira oportunidade. Na segunda, em que ele subiu para pedir perdão por causa do pecado do bezerro de ouro. Ele se encontrava totalmente entregue às rezas e súplicas pelo povo de Israel, e suas necessidades físicas ficaram totalmente relegadas, podendo subsistir sem elas. Na terceira oportunidade, subiu para receber as segundas tábuas. Chegou a uma elevação espiritual muito grande, que seu corpo chegou a transformar-se ao nível de um anjo. Por isso mesmo, somente depois da terceira subida, que ele teve o privilégio de receber, no hebraico diz, Karnei Or, que significa raios de luz, que irradiavam do seu rosto. Eles testemunharam o refinamento da própria matéria de seu corpo, o mesmo semblante de Moshe que irradiava a luz da sua alma. Ou seja, Moshe, ele estava irradiando a luz da sua alma. Lembre-se que a sua alma é luz. E você precisa focar nisso para resplandecer. Então nós temos aqui, primeira fase, natural. Segunda fase, sobrenatural. A terceira fase, amados, foi isso daqui, ó. Junção do natural e o sobrenatural. É isso que o Monte Sinai traz para nós a mensagem. O divino e o humano. O sobrenatural e o natural, quando eles se encontram, fazem a fusão. E dessa forma, nós podemos ver, então, que Moshe, ele foi elevado a este nível dos anjos. Sabemos que nós não vamos chegar nesse nível. Sabemos. Nós não somos tolos. Nós somos da família do Rei dos Reis dos Reis. E ele nos concede sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, para que nós saibamos a realidade. Mas não é por isso que Deus colocou para nós um ponto final. Mas ele nos dá Moshe como exemplo, em todos os níveis da nossa vida, para que nós possamos buscar esse objetivo. Eu sei que eu não vou chegar lá, mas o exemplo de Moshe é o estímulo para nós seguirmos em frente. Não é para nós pararmos e ficarmos aí prostrados na beira da sarjeta. Não, mas eu não tenho como chegar ao nível de Moshe. Você não tem como chegar ao nível de Moshe. Nós não temos. Sim, nós sabemos dessa verdade. O mais sábio entre o povo judeu sabe dessa verdade e também fala dessa verdade. O nosso Rebbe Menachem Mendel. Mas isso não era motivo para parar, para estacionar, para dormir no ponto. Muito pelo contrário, é estímulo para seguir em frente. Se você perde o ânimo, a esperança,
se você perde o foco, o objetivo, o norte, o alvo, não vai te sobrar mais nada. Para que viver? É por isso que muitas pessoas desistem de viver, porque perderam o norte das suas vidas. E nós não podemos perder o norte das nossas vidas, o objetivo, a nossa direção, o nosso alvo que nós temos que seguir. Então, por isso, nós não podemos ficar aí realmente de taciturnos, né? De rosto entristecido e cabisbaixo. Por isso, o nosso Rebbe diz, quando Moshe esculpiu o segundo par de tábuas com suas próprias mãos, a santidade penetrou em seu corpo físico e, consequentemente, seu rosto se tornou luminoso. Do mesmo modo, os esforços que realizamos ao estudar a Torá, mais as 7 leis de Noah, que o nosso Rebbe fala em outras oportunidades, e cumprir os mandamentos de Deus, refinam até mesmo o nosso próprio corpo físico. Se nos esforçarmos ao ponto de que a Torá penetre em nós, também nossos rostos se iluminarão. Então o nosso Rebbe, ele responde, você pode fazer o seu rosto brilhar? Não na mesma dimensão de Moshe, mas você pode fazer o seu rosto brilhar a partir do momento que você se dedica aos estudos da Torá. A partir do momento que você se envolve com os estudos da Torá, alimentando, sustentando os estudantes da Torá, aonde tem os estudos da Torá, você se envolvendo com todos os aspectos, tanto a sua presença, dedicação, pesquisa, estudos, sedacá, ofertas, doações, dízimos para a manutenção dos estudos da Torá. Como Moshe. Moshe ficou milionário, mas ele não se preocupou com isso, porque ele colocou à disposição do serviço de Hashem. É por isso que os nossos mestres falam, no mínimo, Deus ele pede para você, o Eterno, 10% ainda te dá 90% para você conviver. É só você saber usar de sabedoria e temor aos céus. O seu rosto pode brilhar? Pode. E você tem vários aspectos que podem fazer o seu rosto brilhar. Depende de você, da sua entrega, da sua busca, da sua dedicação, do seu compromisso, da sua responsabilidade. Mas a pergunta que fica é, eu quero realmente que o meu rosto brilhe? Só você pode responder isto. Só você pode responder isso. Por isso, amados, exemplos simples para compreendermos a magnitude espiritual. Quando uma pessoa, ela chega para você e diz assim, é gostoso de estar com você, porque a sua aura, ela irradia luz, ela brilha. É gostoso de estar perto de você. Está vendo? Você não sabe. Mas as pessoas estão vendo que o seu rosto brilha. Entendeu? As pessoas estão sabendo que o seu rosto brilha. Por causa do quê? Dedicação, compromisso, responsabilidade com o estudo da Torá, com as 7 leis universais e as suas ramificações e com tudo aquilo que envolve estes aspectos. Então eu posso fazer o meu rosto brilhar? Eu posso ter o meu rosto luminoso? Depende da minha resposta em pensamento, em palavras e em atos. Por isso a palavra de ontem do nosso Rebbe foi purificar pensamentos, palavras e ações. Depende de você. Baruch Hashem. Às 19 horas, nós estaremos diretamente da sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, juntamente com o nosso amado Emerson Felipe da Silva, para estarmos aí trazendo a Havidalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Desde já que ao findar Shabbat, que você já possa ter o seu rosto brilhando, para que durante os 6 dias comuns, todas as pessoas que se aproximam de você, que estejam à sua volta,
e que olhem para você mesmo distante, possam dizer: aquela pessoa tem um brilho especial, a aura dela é diferente, o seu rosto está brilhando, que o seu rosto brilhe para a glória e a honra do nosso Deus, Havaiá, o único Deus, Criador, Redentor e Salvador. A você, família e todas as comunidades Beninoa, um Shavuot Tov, uma boa passagem do 7º dia para os 6 dias comum e uma semana preciosa, maravilhosa, com muita luminosidade que vem de Hashem para a tua alma e a tua alma venha expelir esta luz para que outros possam chegar e somar contigo no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que juntos possamos trazer Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Shalom, shalom. Até mais tarde.